Ofício número 377/2018, do senhor Prefeito Municipal ao senhor Presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Peruíbe. Assunto: veto total ao projeto de lei número 50/2018. Tenho a honra de dirigir-me a vossas excelências. Já foi lido. Quando foi lido o veto? Esse veto. Ter lido isso aqui? Ah, então tá bom. Então vamos para a votação? Parecer número 77/2018, Comissão de Justiça e Redação, ao veto ao projeto de lei número 50/2018. A Comissão de Justiça e Redação, analisando o veto total de autoria do Executivo do projeto de lei número 50/2018, de autoria do vereador Astrogildo de Melo Silva, que concede uso prioritário dos assentos do transporte coletivo urbano municipal às pessoas que especifiquem da outras providências, é de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional. Sala das Comissões, em 7 de maio de 2018. Comissão de Justiça e Redação, Rafael Vitor de Souza, presidente, Hélio Sussumoab, vice-presidente. Pareceres de conhecimento, coloco em discussão, veto total. Com a palavra, o vereador Astrogildo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite a todos. Eu venho aqui pedir o apoio desta Casa de Leis, onde nosso projeto de lei de número 50 foi vetado na totalidade pelo Executivo e temos alguns parecer que não é inconstitucional. E venho pedir a esta casa que nos ajude a derrubar este veto. Quero dizer que este mesmo projeto, como disse, quero até agradecer também o vereador Oliveira, é uma realidade. Alguns projetos que nós criamos aqui, sempre vem a desculpa que é inconstitucional, que não tem como, mas eu mesmo não entendo, porque o mesmo projeto, em algumas cidades, dentro do nosso estado, está em vigência. Esse mesmo projeto, gostaria até que os demais colegas, demais vereadores, analisassem, está em vigência na cidade de Santos. E por que Santos é melhor do que Peruíbe? Só porque a sua receita é maior? Só porque a cidade é bem maior? Só porque o número de eleitores é maior do que o de Peruíbe? Não. A lei é para todos. E eu quero dizer que é um projeto de muita importância, onde vai ajudar muitas pessoas, idosos, gestantes, deficientes, mulheres gestantes e outros. Então eu peço a esta casa que nos ajude. Quero dizer aqui que nós não estamos contra o Executivo, ou não contra a administração, estamos pensando em ajudar a população. Então, são projetos igual a esse, que poderão vir aqui para beneficiar a população da nossa cidade, e estaremos vetando ou estaremos prejudicando a população. Uma parte, vereador. Tem. Bom, esse vereador desde o início já declarou que estaria ao lado do vereador, assim como estaria ao lado de todos os vereadores e todos os projetos dessa Casa de Lei. Porque eu acho que vereador vota com vereador. E ainda mais no quesito de um projeto. O que esse vereador perguntou para o vereador Oliveira, que acabou de ter a resposta, é que esse projeto
já está vigente, né, em outra cidade, ou seja, o projeto já foi votado, já foi aprovado. E pelo que esse vereador conhece, a Constituição Nacional ela é no território nacional. Então, só a cidade de Peruíbe que é diferente, né? Esse vereador também está com um problema num projeto aí, que foi aprovado em outras câmaras. E também já entrou com 2 projetos que vai ter problema. Então, quando um vereador fala, ou alguém cobra um vereador na rua, que fala que nossa obrigação é fazer projeto, a gente tem que falar que nem tudo passa, né? Nem tudo passa nessa Casa de Leis. E realmente nós estamos precisando de um jurídico para defender os vereadores, não está do lado do prefeito. A Câmara precisa trabalhar para a Câmara. Então, se nós fomos eleitos para fazer projeto, criar projeto, já existe o projeto aprovado em outro município, em outra cidade, o que vai ser diferente na nossa cidade? Existe uma outra lei, então, aqui no município de Peruíbe? Essa lei é diferente? Como é que funciona? Mais uma parte, vereador? Tem, vereador. Essa lei é diferente? Esse vereador gostaria de entender isso aí. Porque também está com um projeto que vai dar problema. Só que já foi aprovado em outras 2 cidades o projeto. Verdade, vereador. Então, qual que é o problema com a nossa Câmara? E quando aprova o projeto, o Executivo não executa aquilo que foi aprovado, que é lei. Então, se realmente nós estamos aqui para criar leis, então as leis têm que ser aprovadas pelos vereadores. Então, o vereador vota com o vereador. Mais uma parte para finalizar, vereador? Esse vereador já foi base de governo na gestão passada e nunca sequer deixou de votar num projeto da oposição, que era o Luiz Maurício e o André de Paula. Certo? Então, eu não sei o que está acontecendo nessa Casa de Leis, que a gente está tendo dificuldade para aprovar projeto. Aí, quando você acabar o seu mandato, você sair na rua, aí o cara pergunta para você, o que você fez durante esses 4 anos? Não, eu não votei nada, porque não passou na Câmara. Né? E é bom que todas as pessoas que acompanham as redes sociais, pessoas que são formadores de opinião, que estão aqui também, saibam da verdade, né? Porque é muita hipocrisia, é muito mimimi, mas a realidade ninguém fala. Então, eu acredito que o senhor está com toda a razão, senhor vereador, e todo o projeto que o senhor criar, daqui até o final do mandato, esse vereador vai estar com Vossa Excelência. E fez questão de permanecer na sessão hoje, obrigado, porque foi prejudicado mais uma vez para votar com o senhor. Obrigado, vereador. Eu gostaria de entender e pedir para que depois os meus nobres colegas esclareçam para mim, porque às vezes eu fico com dúvida. Viu, senhor presidente? Gostaria até que o nosso presidente, Rodrigo, nosso presidente, eu queria até entender, e depois os vereadores podem esclarecer para mim. Existe a parte jurídica da nossa Câmara, que na realidade é o advogado da presidência. Claro que no outro lado existe a parte jurídica da prefeitura, e eu não entendo, eu gostaria que alguém me explicasse por que tão próximo há divergências de pareceres. Para mim chega um parecer que não é inconstitucional. Para mim chega um parecer que está quase tudo certo. Aí, de repente, anda-se 50 metros, vem outro parecer que é totalmente contra. Que país nós vivemos, né? Então, quero pedir o apoio dos nobres pares que nos ajude a derrubar esse veto. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Milena. Boa noite a todas e a todos. Em nome do presidente dessa casa, Rodrigo Silva, cumprimento meus nobres colegas vereadores, a todos os funcionários dessa Casa Legislativa, imprensa, público presente. Eu venho a essa tribuna para justificar o meu voto em apartado, esse veto na totalidade do Executivo. Ele está relacionado ao projeto de lei número 50 de 2017, de autoria
do nobre vereador Astrogildo, que trata do uso prioritário dos assentos no transporte coletivo urbano municipal às pessoas que especifica e dá outras providências. Eu sigo o parecer inicial jurídico dessa Casa de Leis ao projeto de lei número 50, que entendeu pela constitucionalidade, com exceção do artigo 2º, de que não poderia fixar a concessionária, né, de serviço público, não poderia atribuir a ela um ônus de ter que afixar nos ônibus, informando que esses assentos seriam prioritários. Então, o meu entendimento é, sim, claro, toda a parte jurídica, eu sempre reafirmo, né, nós temos advogados aqui, como o meu nobre colega aqui, Eduardo, também advogado, que milita na área, e sabe que nós encontramos defesa para todos os lados. É por isso que tem advogado, né, de ambas as partes. E é por isso que a Justiça diz que não se faz justiça se não for por intermédio de um advogado. Então, dentro da lei, a gente consegue, sim, saídas. Isso é fato. Né? O Poder Judiciário está aí assolado de processos por conta justamente disso. O direito ele não é estático, ele é dinâmico. Né? A cada dia a dia, as decisões se renovam, os entendimentos mudam, porque o direito não é estático. Então, assim, o meu entendimento vai contra, embora todo o respeito que eu tenho ao Poder Executivo e a quem advoga hoje pelo Executivo, eu respeito o veto, tenho a sua fundamentação, sim, encontro, inclusive, decisão do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, numa ação direta de inconstitucionalidade. O Executivo trouxe, no seu veto total, essa decisão, mas entendo, sim, que aí utilizo um pouco da fala do nobre vereador Oliveira, que é constitucional o projeto de lei do vereador Astrogildo, até porque, senão, essa casa fica praticamente inviabilizada de apresentar qualquer projeto de lei, até de mudança de nome de rua. Porque, se mudar o nome de rua, você aplica um ônus, um custo à municipalidade de ter que trocar a placa da rua. Então, nem isso nós poderíamos fazer. E aí eu deixo a pergunta: o que nos sobra a fazer, além de fiscalizar e, obviamente, trazer toda a demanda, como os vários vereadores hoje muito bem falaram a essa tribuna, de trazer as demandas dos bairros e fazer a intermediação com o Executivo, já que não nos cabe realizar. Então, assim, se nós não tudo se tratar de um vício de iniciativa, praticamente, realmente, o Poder Legislativo, um poder independente, acaba perdendo a sua competência de legislar. Então, entendo, sim, e aí me utilizo do parecer jurídico ao projeto de lei 50/2017, a qual ratifico, concordo com o advogado dessa casa, que opinou pela constitucionalidade do projeto, fez a ressalva, reafirmo, ao artigo 2º, apenas entendendo que o que seria inconstitucional seria a fixação das placas no ônibus. Então, votarei contra o veto e a favor do projeto, que entendo que irá, sim, beneficiar a população de Peruíbe. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Continua a discussão, projeto. Com a palavra, vereador Louro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu venho a essa tribuna, quer dizer, talvez eu não viria a essa tribuna para falar nada se o nosso querido vereador Astrogildo não tivesse falado aqui nessa tribuna, porque é em cima da fala do vereador que eu quero colocar algumas prerrogativas. Em primeiro lugar, a gente está discutindo o veto, e não o projeto.
O projeto eu sou favorável. No entanto, participei, custeado por esta Casa de Leis, de cursos, junto com o vereador Murray e com o vereador Ingra, em Brasília. E lá se falou muito da questão do processo legislativo. Não posso discutir as questões de pareceres, o parecer do advogado ou do representante jurídico da nossa Casa de Leis é um. Da prefeitura, o juiz da prefeitura tem outro entendimento. Pega as diversas nuances de N assuntos que vêm se discutindo hoje, na atualidade, inclusive nesses julgamentos aí, desses caras que levaram o dinheiro embora do país. Um juiz prende, o outro manda soltar. Quem somos nós? Eles são os juízes. Aqui eu vou ter que optar. Se o projeto obedecer o processo legislativo integralmente e chegou a esta casa para votação limpinho, favorável ao projeto. Sempre favorável ao projeto. No entanto, estamos discutindo o quê? O veto. E aí, na questão do veto, vereador Astrogildo, é um pouco, como que eu posso falar ao senhor, as suas palavras nessa tribuna, colocando os vereadores como se fosse contra este projeto no município. Não, não somos contra o projeto. Ao contrário, somos a favor. Mas eu sou, assim, eu até seria mais a favor de uma grande campanha do pratique-se a cortesia dentro do município. Não da imposição. O país tem inúmeras leis, o município tem inúmeras leis inócuas, que não são atendidas, que não são obedecidas. E está faltando no nosso país consciência e o entendimento que a grande mudança, não do município, mas do país inteiro, passa pela nossa transformação. É a nossa transformação. Eu garanto ao senhor que se eu estiver dentro de um veículo de transporte público e chegar um idoso ou uma idosa, ou uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa que, na hora, irei me levantar, por gentileza, sente-se aqui. Aliás, não precisa nem estar caracterizado aí. E volta a falar, uma pessoa tão bela quanto a Milena, se eu estiver dentro do ônibus, eu levanto e dou lugar para ela. É lindo fazer isso. Vossa Excelência tem uma parte. Eu peço até desculpas, mas é que faltou um adendo. Antes do meu adendo, eu queria parabenizá-lo, porque realmente o que falta no Brasil ainda é educação. Eu penso que de todos os investimentos, o mais importante segue na área da educação, para que todos nós tenhamos consciência e possamos exercer cidadania, né? E dar o direito ao assento a quem tem mais idade do que nós. Meus pais sempre ensinaram isso. Não importa se tem 2, 5 anos a mais, dê lugar. Então, assim, é realmente educação. Mas, fazendo adendo, eu gostaria também de colocar que, como eu disse, que no meandro jurídico, há entendimento jurídico para todos os lados, que a Comissão de Justiça e Redação tem sido extremamente diligente, de muito mais do que voto político, ela se ater à questão jurídica, que é o nosso papel enquanto Comissão de Justiça e Redação. Então, a comissão vem se atendo aos pareceres jurídicos que a comissão recebe. Então, assim, ainda que um ou outro... Mais uma parte? Vossa Excelência tem 2 apartes. Obrigada. Ainda que um ou outro membro da Comissão de Justiça e Redação tenha uma opinião divergente,
gente, é importante que a gente respeite as opiniões e, como Vossa Excelência mesmo sempre fala, é por meio da discussão de ideias que a gente se engrandece, amadurece, se aprimora. Então, eu gostaria de deixar registrado que não é porque eu apresentei, por exemplo, um parecer em apartado que significa que os meus colegas estariam indo na contramão. Não, porque tem parecer para os dois entendimentos. Então, gostaria de registrar isso também, que a gente busca sempre atender pareceres jurídicos. Muito obrigada. A parte, senhor vereador. Só responder aqui, a Milena já daria parte a Vossa Excelência. Não tive ciência do seu relatório apartado, e eu respeito bastante, pode ter certeza disso. Mas quando eu coloquei esse jogo, fugi do plenário e coloquei o Bruno e o Gesival, os dois cara a cara. Doutor Bruno e doutor Gesival. O judiciário, não o legislativo. Um analisa de um jeito, o outro analisa do outro. Então, vou ter que escolher aqui. Eu vou ter que escolher. Vossa Excelência tem apenas 1 minuto de aparte. Eu quero deixar claro aqui que eu não quis... Não está ligada? Não, tá. Eu quero dizer para... Tá ligado, não fala besteira, vereador. Quero dizer para os novos colegas, é claro que o projeto é de minha autoria, mas os vereadores estão livres. Quando você fala que nós estamos votando no veto, é um veto relacionado ao projeto. Claro que tem muito a ver, vereador, com o projeto, porque o veto é do projeto. Tá? E quando eu disse que há divergências de pareceres, eu vou mais pelo parecer desta casa. Eu não trabalho no outro lado. Então, se o nosso jurídico, a parte jurídica da presidência, dissesse assim, olha, é totalmente inconstitucional, você pode ter certeza, eu nem apresentaria, como já fiz isso aqui. Tá? Então, quero dizer para os nobres colegas que ninguém é obrigado a votar contrário ao veto. Mas, no meu entendimento, quando eu digo que vai acontecer com o meu colega vereador futuramente, de apresentar o projeto e também está no mesmo caminho, acontecer a mesma coisa. E pode ser um projeto também que venha beneficiar a cidade, venha beneficiar a população. E eu entendo mesmo que esse projeto é bom para a população. Aí você diz, no nosso país, tudo só funciona com força de leis. Você pode pensar, olha, eu vou ceder, cheguei no ônibus, chegou uma pessoa idosa, eu vou ceder o assento. Você, mas nem todo pode pensar como você. Obrigado, vereador. Tá certo, vereador. Como que eu vou falar isso para Vossa Excelência? Vamos medir as palavras aqui, né? Até que o microfone está ligado, né? Depois a gente vai conversar lá atrás, porque nós somos do mesmo tamanho, hein? Vossa Excelência, está coberto de razão. Eu sou favorável ao projeto. Fui relator durante 4 anos da Comissão de Justiça e Redação na gestão passada. E mesmo tendo um projeto meu, um parecer meu, assinado por mim e pelos demais, pelo presidente da comissão e pelo vice, de que era inconstitucional, eu faria a mesma coisa que o senhor está fazendo. O plenário é soberano. Vai lá, vereador, derruba o parecer. Aí é o poder de articulação de Vossa Excelência. Nós estamos aqui para ser articuladores, para ser lutadores por aquilo que acreditamos. A parte, senhor presidente. Já darei. Calma, se segura, vereador. Nós somos do mesmo tamanho, não esquece, hein? Então, assim, nós temos que brigar pelo aquilo que nós acreditamos. Vossa Excelência acredita que, por força da lei, da imposição, vamos praticar cordialidade dentro do ônibus. Eu acredito que nós precisamos, através da conscientização, nós podemos fazer melhor. Bem melhor. Mas, de qualquer forma, se o seu projeto não tivesse o veto, eu seria favorável. Você não tenha dúvida disso. Não tenha dúvidas disso. Não, vou dar um minuto para quem? Qual dos dois? Uma parte, senhor vereador. Pois não. Foi brilhante a explicação da vereadora Milena. Eu não concordo com o vereador Murray. Me perdoe, vereador, quando ele diz que nós precisamos ter um advogado aqui dentro da casa para defender a Câmara. Não, acho que advogado tem que cumprir o que diz a lei.
vai trabalhar tanto aqui quanto lá, vai seguir dentro da legislação. Estou muito seguro na questão do meu voto, mesmo porque, vereadora Astrogildo, o parecer do advogado Bruno da casa teve ressalvas. E agora vem um parecer, mais um, para completar essa ressalva do que teve aqui na casa. O projeto é excelente. Eu mesmo tive um projeto, Adote um Ponto, que tinha também o vice, o projeto também era excelente. Indiquei para o executivo, o projeto veio do executivo e a gente aprovou aqui nessa casa. Quando os nobres dizem que os projetos já foram aprovados em outra cidade, isso não impede que tenha vindo do executivo. Pode ser que o projeto tenha sido de autoria de um vereador, indicação, e tenha vindo do executivo, né? Então eu vou preferir seguir realmente, peço perdão, mais um minuto. Pois não, vereador. Peço perdão a Vossa Excelência, mas eu vou preferir seguir o parecer lá que cita realmente até já julgados do STJ, né, do Tribunal de Justiça, e eu vou preferir seguir o parecer do jurídico da Prefeitura e vou manter o veto, já declaro aqui meu voto. No que pese eu achar o projeto excelente, espero que o senhor indique e o Executivo possa encaminhar esse projeto aqui para casa, como nós já vimos em outras ocasiões. Aliás, vereador, o mais breve possível, né? Que o projeto é bom. Seria brilhante se o vereador fizesse uma indicação e conversasse com o prefeito, manda para essa casa aqui, vamos aprovar o projeto. Olha, supimpa, vereador, o senhor quer falar? Acabou, então tá bom. Então, é isso que eu queria colocar, essa condição de nós conduzirmos o voto pensando no veto e não no projeto. Nós estamos discutindo o veto e não o projeto. A vereadora quer falar? Então, eu nem ia perguntar se eu poderia falar depois para não pedir novamente uma parte, para não atrapalhar a fala de Vossa Excelência. Pode falar, vereadora. Na verdade, eu queria complementar a fala do vereador Eduardo, de que entendo, sim, que a casa tem o seu jurídico. Não quis entrar diretamente numa defesa, até pela relação pessoal que eu tenho com o doutor Bruno, mas essa relação pessoal me fez respeitá-lo como profissional, como advogado. E, como eu disse antes, eu acho que entendimento jurídico tem para todos os lados. E nós temos que manter o respeito às pessoas, né? A figura da pessoa. Então, a gente pode até ter opiniões divergentes, como eu muitas vezes tenho, inclusive dele, quero deixar isso registrado. Quantas vezes apresento o parecer em separado ao parecer dele, porque interpreto a legislação de outra forma, não melhor. Simplesmente vejo por outros ângulos. E não significa que um ângulo... Mais uma parte, vereador? Só para complementar. Não significa que um ângulo é melhor do que o outro. Só significa que são visões e interpretações diferenciadas da legislação. Então, o vereador Eduardo trouxe mais claramente esse assunto. E eu me sinto, inclusive, na obrigação, também como advogada, assim como o vereador Eduardo, de elucidar e esclarecer para que não fique um mal-estar, né, na casa e com o próprio jurídico, que, por vezes, não tem voz de estar aqui fazendo a sua própria defesa. Então, eu me sentiria mal se eu não colocasse a minha opinião pessoal de quem acompanha o desempenho profissional dele e sempre me admira o zelo que ele tem. Interpretações são questões à parte. Eu mesmo, como disse, já usei discordar dele muitas vezes, mas sempre o respeito. Muito obrigada. Essa boa relação dos nobres jurídicos, nobres causídicos, né? Isso que é importante. Se respeitar, cada um com a sua opinião. Eu mesmo, várias vezes, fui para discussão com o doutor Bruno aqui, porque eu queria colocar algumas coisas, ele, não, mas aqui você vai impetrar nisso, e eu tenho um grande respeito pelo doutor Bruno, que é uma pessoa que eu tenho um carinho todo especial, uma pessoa que está aqui há bastante tempo na casa, mas o fato de eu ter um carinho por ele não quer dizer que eu tenha que concordar com ele, né? Eu posso discordar também, é prerrogativa minha. Mas é isso que eu queria colocar, o voto meu, deixo bem claro, é a favor do veto. Mas se Vossa Excelência indicar ao prefeito, tem o meu voto favorável. Deixar bem claro. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Agora com a palavra, o vereador Oliveira.
Senhor presidente, demais vereadores e vereadora, população ainda presente, boa noite novamente. Vou falar sobre esse projeto de lei e depois o veto que foi feito pelo Executivo em cima do projeto de lei. Esse projeto de lei, eu falo no sentido de incoerência jurídica, né? A incoerência jurídica. A gente sabe que a parte jurídica é igual ao português, existe uma regra e várias exceções à regra. Na parte jurídica é a mesma coisa, né? Por isso que existe jurisprudência, que é o remédio jurídico, que determinados advogados se pegam para inocentar ou defender o seu cliente. Isso é normal. Tanto é que a gente está fazendo aqui o papel também de advogado. Estamos defendendo um projeto que a gente acha não, que a gente tem certeza é importante para a cidade, é importante para a nossa população. O vereador Astrogildo, autor da propositura, ele fez um projeto, né, que concede o uso prioritário dos assentos no transporte coletivo urbano municipal. Nós sabemos que a realidade hoje, em termos de educação e ensino, é totalmente diferente daquela que nós passamos, que eu passei. Na minha época, nós éramos ensinados, né? Nós éramos, educados. Nossos pais eram bastante rigorosos, tá? Acho que até pelo fato também das nossas mães não trabalharem, né? E nós ficávamos mais ali na obediência da nossa mãe, e ela tinha ali um poderio em cima da gente, um trabalho em cima da gente que nos ensinava. Quando chegava uma pessoa com mais idade da gente, levanta. Se os nossos pais estivessem conversando com alguém, impossível da gente interpelar, ou seja, entrar na conversa, um simples olhar de um pai nosso ou de um avô, a gente já entendia que o que a gente fez vai ter uma represália ali depois que terminar aquela conversa. Enfim, nós fomos ensinados a respeitar, né? Hoje o que a gente vê, não na sua totalidade, mas algumas vezes, é justamente isso. Você entra dentro de um ônibus, vê um jovem lá de 14, 15 anos e uma pessoa de 70, 80 anos em pé. E ele não está nem aí, mexendo no celular dele e boa. A paz, senhor vereador. Por favor, vereador. O senhor tocou no assunto, até quando o vereador Louro comentou que ele cedia, e eu já algumas vezes presenciei de alguns jovens no transporte coletivo, ele faz que está dormindo para não ceder o lugar às pessoas mais velhas. Às vezes, de repente, dorme acordado, só fecha os olhos para não ceder o lugar aos mais velhos ou às pessoas com algumas necessidades. Obrigado, vereador. Então, obrigado, vereador. Dando continuidade, falando aqui em cima do projeto. Esse projeto, ele passou pelas comissões. Passou pela Comissão de Justiça e Redação. Eu acredito que passou pela Comissão de Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, que a comissão especificou que o parecer nada tem a opor, ou seja, não faz nenhum dispositivo constitucional. Esse é o primeiro parecer do projeto. Depois da Comissão de Justiça e Redação, analisando o projeto e assinado pelos 3 vereadores que formam a comissão, também é de parecer que, sob o aspecto... é de parecer que o mesmo não fere nenhum dispositivo constitucional, também a Comissão de Justiça e Redação. E também a Comissão de Finanças e Orçamento, né, a comissão importante, Finanças e Orçamento, porque é em cima disso que se caracteriza o vício de iniciativa. Eu entendo desta forma, porque mexeu com o financeiro, ou então, quer dizer, que se um projeto que nós fazemos aqui nesta Casa de Leis vem com um veto total em cima de que é vício de iniciativa porque está mexendo com o erário público municipal, já na Comissão de Finanças e Orçamento já tinha que ser dado pau. E na Comissão de Finanças e Orçamento deu parecer que, sob o aspecto financeiro, nada tem a opor. Ou seja, o projeto tramitou de forma legal, ou seja, não há nenhum dispositivo inconstitucional que está sendo ferido esse projeto. Então, aí, o doutor Bruno, que é o nosso jurídico, ele deu um parecer aqui, ele deu um parecer e também depois ele falou que acerca do artigo 2º, assim como a vereadora Milena falou sabiamente, né,
que ele fala que obriga a empresa de transporte público ou o Poder Executivo a arcar em concurso para aplicação de normas, que não é permitido em nosso ordenamento jurídico. Portanto, está evado de flagrante inconstitucionalidade em cima do artigo 2º. No primeiro, ele fala que nada tem a opor, assim, eu estou entendendo, salvo o melhor juízo. E assim, em cima disso daqui, aí que eu vejo a incoerência. Essa Casa de Lei, nós somos harmônicos, mas independente se o Executivo é uma coisa, o Legislativo é outra. Nós fazemos parte da base de apoio do prefeito, naquilo que for bom para a cidade, todos nós, inclusive o vereador, autor da propositura, que está nos pedindo voto para que a gente derrube o veto. Né? Depois veio o veto total, proposto do Executivo para cá, dizendo que está evado de inconstitucionalidade, enfim, põe lá o Tribunal de Justiça e tal. Aí eu pergunto, o que está fazendo esse projeto que está prejudicando e que está sendo caracterizado como vício de iniciativa? O fato de você fazer uma lei dizendo lá, ô jovem, vamos priorizar o assento para aquela pessoa. É isso que esse projeto de lei está fazendo. Está dando lá, concedendo o uso obrigatório dos assentos no transporte coletivo municipal às pessoas específicas da outra providência. São pessoas idosas, pessoas com necessidades especiais e tal. Isso aí, conforme falou um vereador, não me recordo quem foi, não deveria ser nem por lei, né? Deveria ser até por uma questão de bons costumes, etc. Mas, infelizmente, hoje, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, em cima da educação e ensinamento que estão sendo praticados, infelizmente, tem que ser feito leis para que obrigue aquele... Antigamente tinha os nossos pais, né? Que obrigavam através da orelha, né? Puxava a orelha daí, hoje não existe mais, hoje isso é proibido e tal. Enfim, aí vem o veto total. Eu sou favorável, viu, vereador Astrogildo, ao seu projeto, vou votar contrário ao veto e peço aos nobres pares que derrubem o veto. Vamos votar para derrubar o veto e aprovar esse projeto, porque é importante para a cidade, é importante para a população, é importante até para que aquele jovem, aquele adolescente que fica fingindo que está dormindo, que está no celular, que não está nem aí com aquela pessoa, que às vezes com problema de saúde, pela idade, eu já estou com 64 anos de idade, já sinto o peso da minha idade. Então tem pessoas que são mais idosos que realmente ficar 10, 15 minutos em pé é terrível, porque já tem problema de circulação, às vezes problema respiratório, enfim. Então tem que se ater a esses detalhes de como é que essa pessoa que está ali em pé, ela está para poder, lógico, dar um pouco de conforto, um assento a essa pessoa. Então, vereador, eu sou favorável ao seu projeto, vou votar contra o veto, porque eu vejo de suma importância para a população de nossa cidade. Parabéns, conte com o meu voto para derrubar o veto. Obrigado. Vereador Adilson, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, público presente. De antemão, já vou logo declarar o meu voto, sou contrário ao veto. Há duas interpretações, como na nossa vida, sempre há interpretações diferenciadas. Vamos até falar do judiciário, que é a acusação e o defensor. O advogado de acusação ele interpreta o crime de um jeito e o defensor do outro jeito. O que nós falamos é em questão de educação. Infelizmente, é notório e claro que nós, brasileiros, somos muito carentes de educação e até mesmo de respeito com o próximo. E muitas vezes temos que implantarmos realmente a lei para que seja respeitado o direito de quem construiu esse país, de quem hoje é aposentado, quem hoje tem uma idade. Qual de nós gostaríamos que a nossa mãe entrasse dentro de um ônibus e tivesse 4, 5 jovens sentados lá e ela fosse obrigatória a ficar em pé? E eu não vejo, em hipótese alguma, onerar o governo em absolutamente nada esse projeto. Pelo contrário, um exemplo eu vou citar em questão hoje da pontuação e habilitação. Passamos a respeitar mais as leis de trânsito, sim. Porque a punição hoje, ela passa de média para gravíssima.
Quem de nós gostaríamos de ficar aqui 6 meses, ou às vezes, muitas vezes, 2 anos, sem poder dirigir um veículo? Porque eu sei e sofri com isso. Eu fiquei 6 meses sem poder pegar no volante de um veículo, porque eu desrespeitei. Então, eu acredito e olho esse projeto do colega e nobre vereador Astrogildo como um projeto educador. Educador. Parte, vereador. O vereador está de parabéns. Eu queria até esclarecer novamente a fala do nobre vereador Louro, que quando o vereador citou a questão das multas, na realidade, se você observar, se não existisse multas, ninguém respeitava a lei de trânsito. E mesmo hoje, com a penalização tão alta, as pessoas ainda desrespeitam. Então, na realidade, precisa-se de lei, porque na realidade é questão de cultura, né? E infelizmente o nosso país hoje precisa, na realidade, melhorar a cultura, né? Precisa melhorar. Então, sem lei é difícil. Só existe uma coisa que funciona sem lei. Só existe uma coisa hoje que funciona sem lei. São as filas. Se você cortar uma fila de banco, é sério. Se você for no mercado e tentar cortar a fila, pode apanhar, porque as demais coisas precisam de leis no nosso país para funcionar. O senhor está de parabéns pelo seu projeto, sim. Entendeu? Novamente reitero meu voto aqui. Sou contrário ao veto. E mais uma vez eu digo, temos sim, e é importante que parta dessa casa de lei ao respeito às pessoas mais idosas. Infelizmente, eu, você, a maioria dessa casa pensa realmente, entendeu, em quanto é merecedor, entendeu, ao respeito à pessoa idosa. Tá? Eu enxergo esse projeto dessa forma, tá? Como uma obrigação do jovem a fazer. A gente vê os termos jurídicos, e é legal ver o Eduardo, meu nobre colega vereador, a nobre colega vereadora Milena, a rainha dessa casa, né? E discutir juridicamente. Bom, muito bacana, porque deu para se observar que os dois têm um parecer totalmente diferentes. Mas é o que acontece, gente. Nós não podemos compartilharmos, entendeu, totalmente, integralmente da mesma opinião. Você já pensou se todos nós gostássemos do laranja, que seria o azul ou o vermelho? Então, na realidade, vereador Astrogildo, estamos de mão dadas. Vereador Sussumo, irá discutir o projeto? O veto, no caso? Com a palavra. Senhor presidente, sendo breve aqui na análise desse veto a esse projeto de lei, número 50/2018, como já alguns que me antecederam já citaram, quanto ao mérito do projeto em si, eu sou favorável também. Mas vejo por uma outra questão que talvez fosse necessário primeiro começar com o que o vereador Louro citou aqui, uma ampla campanha de conscientização, porque realmente fazer uma lei sem que as pessoas tenham abracem essa lei. Quantas leis no Brasil a gente fala a lei que pega e não pega, né? E ainda mais se não houver uma fiscalização. Quem vai fiscalizar depois? Então, principalmente, a lei é importante porque quando mexe no bolso, né, a pessoa já se toca. Mas mais do que isso é a conscientização das pessoas a respeito, né, do cuidado que nós devemos ter, principalmente com quem não tem aquele vigor todo, né, para conseguir ficar equilibrado num ônibus 1 hora, ali espremido nos buracos que nós temos aí, mas principalmente ter a comodidade de poder utilizar o assento. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Primeiro, obrigado pela parte. Eu quero só colocar 2 considerações aqui.
Em primeiro lugar, a questão que se falou, que teve que se fazer as multas para se disciplinar o trânsito. Teve-se criar a lei seca pensando em reduzir acidentes. É só pegar os números. Os números mostram que os acidentes não diminuíram, as mortes não diminuíram no trânsito. Ao contrário, aumentaram. Aumentaram. Eu, como educador, eu trabalho com crianças. Não se educa mais na palmatória. Passou. O trabalho na sala de aula é de conscientização. É de sentar. E para conversar, inclusive, com uma criança, você não conversa nessa altura, você se abaixa, fica do tamanho dela. Não é difícil para mim, porque eu sou pequeno. Mas a conversa é olho no olho, é de conscientização, entendeu? É diferente. Não é de punição. Imagine se eu tiver de punir o aluno porque fez isso ou porque fez aquilo. É de conscientização. É assim que vamos construir esses jovens. Mais uma parte, vereador. Pois não, vereador. É assim que vamos construir. Poderia, já que Vossa Excelência está pedindo uma parte, poderia fazer o quadradinho aqui do lado, né, para aparecer Vossa Excelência também, senão fica só o meu quadro aqui na TV. É verdade, vereador. Eu ficava junto contigo aí, os dois apareciam na televisão, ficavam famosos. Mas não adianta a gente pensar que desta forma vamos construir esse jovem de 14, 17 anos que fica dormindo no ônibus fingindo que não está vendo um idoso. Nós temos que conscientizar para que quando chegue nessa idade possa já estar com a personalidade e a consciência formada de que deve dar preferência às pessoas com deficiências, gestantes e às mulheres, né? Em especial também às mulheres. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Na realidade, muito bonito na teoria. Tudo é lindo na teoria. Meu nobre colega vereador e também educador, professor, ele sabe que a teoria é muito fácil, mas ele sabe hoje quanto a educação é difícil. Quanto é dar aula, entendeu? Para 30, 40 alunos. Muitas vezes o professor é agredido, o diretor é agredido. Hoje se fala até em se colocar segurança na sala de aula. Então é assim. É por isso que eu falo, infelizmente, nós temos que sermos regidos por lei. Entendeu? E nós dessa Casa de Leis aqui, já se chama Casa de Leis, é para fazermos as leis. Entendeu? Para que sejam cumpridas. Desculpa, nobre vereador Rafael, eu ter tomado a sua frente. Pois não, vereador. Uma parte, vereador Sumo. Primeiro, cumprimentar Vossa Excelência está muito bem nesta tribuna. Quero também cumprimentar de forma bastante especial o vereador Louro, que foi brilhante com a sua fala. Eu até iria subir para discutir o projeto também, mas devido ao adiantado da hora, o vereador Louro, eu comungo com as palavras dele. Acho que nesta casa temos regras, temos um jurídico, temos o jurídico da prefeitura, temos entendimentos diferentes e temos que ser respeitados por esses entendimentos. Com todo o respeito que eu tenho ao vereador Astrogildo, ele coloca numa forma que parece que nós somos contrários ao projeto. Deixar bem claro que ninguém aqui é contrário ao projeto de Vossa Excelência. Já falei para Vossa Excelência há cerca de 30 dias atrás que retirasse o projeto para que nós, não agora na fase do veto, mas sim antes lá atrás, que mandasse para o prefeito, enviasse para o prefeito que ajudaríamos nessa gestão para estar encaminhando de lá para cá. O entendimento de Vossa Excelência não foi esse, o veto está na casa, já declaro aqui meu voto é favorável ao veto e vamos votar porque a hora já está bem adiantada. Mas, mais uma vez, parabéns, vereador Sussumo e vereador Louro. Obrigado, vereador. Mais alguma parte? Porque, na verdade, para justificar aqui o meu posicionamento também, por isso pedi para ocupar a tribuna, né? Quando se fala aqui, mas o vereador não pode fazer nada, bom, podemos fazer aquilo que está previsto na Constituição, no regramento, né? Afinal de contas, se fosse permitido tudo, quem não gostaria de votar aqui uma redução de imposto, um aumento para funcionário, isso ou aquilo, né? Construção de 10 escolas, mas não é possível, né? Tudo tem um ordenamento. E nós seguimos aqui as regras já estabelecidas. Mas na tal Câmara, tal cidade fez.
Bom, aqui, na própria justificativa do veto, tem uma explicação para isso também. Muitas vezes, a lei é votada, é derrubado o veto, depois é publicada ou sancionada, mas, algum tempo depois, ela perde a validade. Aqui no município mesmo. Tem uma lei aí que obriga a que as empresas de ônibus tenham cobrador. Não é isso, vereador Rafael? Acho que ia até citar isso, acabei lendo o seu pensamento. Ó. E é uma lei inócua. Por quê? Foi derrubada depois na justiça. Ah, mas votamos aqui. Mas, às vezes nós seguimos um caminho, pode ser que depois de um... Já vou dar uma parte, vereador. Pode ser que depois de um tempo, vai ser derrubado na justiça. Como aqui, a própria justificativa do veto assim fala. Mas, pois não, vereador? Só que aquilo que a gente estava dizendo, né? A lei tem dois entendimentos. Pode ser que seja derrubado e pode ser que não. Nós temos, não estou querendo colocar ninguém sob pressão, mas o que eu quero dizer é isso. Assim como pode ser derrubado, também pode ser continuar valendo. Vai depender da interpretação de quem for julgar a lei. Concorda, vereador? Então, a sua fala, ela também pode ser contrária ao que você pensa, porque na realidade é aquilo. Nós estamos tão perto daquilo que eu disse alguns minutos atrás, e tem pareceres diferentes. Há um parecer do jurídico da nossa casa de uma maneira, e há um parecer a 50 metros do outro lado, totalmente diferente ao parecer dessa casa. Então, depende muito da interpretação de quem julga a lei. Obrigado. Isso eu concordo, vereador. Quem vai julgar depois, isso aí tem interpretações para vários, né? Não são só dois lados, não. Tem vários outros, né? É assim, é A, é B, é C, mas depende, muda uma vírgula aqui. Mas, enfim, o ponto central de nós estarmos hoje discutindo esse veto é quanto à aplicabilidade depois também. E depois de abrir precedente, porque senão todo o projeto, vamos derrubar e fazer do jeito que nós queremos. Nós temos aí um próximo projeto na pauta, que justamente houve uma discussão aqui, houve parecer contrário, depois, no entanto, o vereador Oliveira encaminhou a indicação ao executivo e veio agora como projeto, que, aliás, na verdade, me perdoe, o vereador pediu o adiamento por uma semana, mas estaria na pauta de hoje, da questão de obrigação de ter alguém responsável com curso de primeiros socorros nas escolas. A princípio, foi um projeto do vereador aqui, e depois foi feita a indicação e veio do executivo, da forma, o caminho, que seria para não ser julgado com vício de iniciativa. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Esse vereador observou Vossa Excelência falando dos trâmites sequenciais à saída da casa. Então, vamos supor, votou um projeto, o projeto atravessou a rua e, consequentemente, lá na frente, foi derrubado esse projeto. Aí já não é problema nosso. Nosso problema é criar o projeto e passar aqui. Se ele vai funcionar ou não, tem muitos projetos aprovados nessa casa que não estão em funcionamento. O trabalho do vereador é fazer o projeto, certo? Se mudar o governo, os projetos que vocês criarem hoje como vereador, se amanhã você não estiver mais nessa casa, você não vai esperando que o governo que entrar vai seguir o seu projeto, e nem o prefeito, que é o que vem acontecendo hoje. Então, hoje nós estamos tirando o direito de um vereador votar no projeto e fazer o seu trabalho, que isso está lá na lei. Se pegar o regimento interno, diz que a função do vereador é essa. Nós estamos tirando a função do vereador. Vocês estão querendo ser executivos. Nós somos legislativos, nós estamos dentro da Casa de Leis. Então, o vereador vota em vereador. Não interessa, mais uma parte, vereador, não interessa se o projeto atravessar a rua e do outro lado ele não for executado. A nossa função, a nossa missão, nós fizemos. Então, se a gente for pensar dessa forma, o que é interessante para o prefeito, passa, o que não é, não passa. E vai ser assim. Aí amanhã, quando você sair na rua e perguntarem para você, ô vereador, qual projeto que o senhor votou na Câmara? Eu votei, adote um banco. Porque todos os projetos que for ser votado nessa casa vai ter impacto financeiro. Assim como a vereadora Milena acabou de dizer. Se for colocar uma placa numa rua, a confecção da placa tem impacto financeiro. Certo? Eu vi, inclusive, Vossa Excelência,
num vídeo polêmico, que inclusive foi discutido, acho que Vossa Excelência mesmo falou aqui, que aprovaram recentemente, acho que o dia de São Jorge, né? O Estado é laico, não é verdade? Tem pessoas que são ateus, outros que são evangélicos, nem todo mundo concorda, mas aceitaram. Mais uma parte, vereador? Pois não, vereador. Houve impacto financeiro nesse projeto? Houve. Agora, uma situação dessa, de uma informação dentro de um ônibus, vai ter um impacto financeiro de colocar uma informação ali, uma lei? Isso não cabe a nós, vereador. E a fiscalização também não cabe a nós, essa situação. Vai caber ao executivo ou à própria empresa, porque ela tem um recurso para isso. Coloca sistema de monitoramento para ver se está funcionando de acordo. Entendeu? Agora, se todos nós, com projetos desses que acontecer nessa casa de lei, um vetar o outro, nós não vamos trabalhar. Infelizmente, vereador, esse é o meu pensamento, tá? Então, tem muita fala, muita coisa bonita aqui, mas eu acho que vereador vota em vereador, legislativo é legislativo e executivo é executivo. Tanto é que este vereador, na gestão anterior, cansou de votar em projetos do Luiz Maurício como vereador, que era oposição, e eu era base. Então, me desculpa, vereador, eu estou 4 anos aqui nessa casa e sigo esse sistema que vereador vota em vereador. As consequências do que vai acontecer depois com o projeto não cabe a nós. Tanto é que, se eu pegar inúmeras leis, inclusive a lei que foi votada do Zeca, dos Carrinheiros, de 2005, não está sendo seguida. Saiu da Casa de Leis, perdeu o projeto, ficou na história. Mas, pelo menos, o vereador teve a honra, né, de apresentar o projeto. Agora não vai caber a nós esse projeto ter existência final. Muito obrigado. O vereador, só respondendo essa questão da carreata de São Jorge, não houve dinheiro público aí, né? Uma que nós não impusemos nenhuma obrigação à prefeitura de que ela devesse realizar esse evento. Ao contrário, está lá bem claro que alguma associação que seria responsável e está apenas incluída no calendário oficial. Agora, alguém pediu a parte aí? Eu estou trocando o microfone que não dá para ouvir. Então, até por uma questão de analogia, né? Vamos pegar aquele projeto que é de minha autoria, que estabeleceu o tempo para ser atendido no banco. Foi aprovado sem nenhuma inconstitucionalidade. Qual é a diferença desse projeto nosso, que foi aprovado dando um tempo no banco, a esse projeto que está estabelecendo para que esses assentos sejam de prioridade de pessoas idosas? Eu não vejo diferença nenhuma. Bom, vereador, é uma analogia. É uma analogia entre esse projeto que está sendo vetado e esse outros. Porque, na realidade, vereador, o que eu estou vendo, que nós vamos criar projeto aqui, sabe o quê? Criando o dia da onça, o dia da raposa, o dia disso, porque o resto não vai poder fazer. Essa é a realidade que eu vejo, vereador. Com todo o respeito, eu falei de onça, isso para dando exemplos apenas. É dia do não sei o quê, dia não sei o quê, sessão solene nisso, sessão solene naquilo. É isso que nós vamos poder fazer só. Agora, projeto que vai melhorar o bem-estar social da população, todos são inconstitucional, todos, absolutamente todos. Todos são inconstitucional, da forma que eu estou vendo, da forma como está sendo tratado os projetos desta Casa de Lei. Na realidade, nós estamos menosprezando a nós mesmos. Nós somos harmônicos, mas indiferentes. Vamos diferentes. Então, eu não voto contra vereador, não voto contra projeto de vereador. Esse é o meu 4º mandato, sempre votando favorável aos projetos do vereador. Muito obrigado. Também concordo com Vossa Excelência nesse sentido, de que daqui a pouco nós não podemos fazer nada. Eu tenho também vários projetos aí que estão ali na mão do assessor jurídico, que já me falou assim, olha, é inconstitucional, é vício de iniciativa, é não sei o quê. Então, veja, é uma situação realmente que é complicado. Às vezes nós queremos fazer, o vereador Morra agora falou, vocês querem ser executivo? Eu não quero agora, eu estou aqui como legislativo. Justamente por isso, eu estou na minha função de legislativo, de não querer executar nada. Indicar, sim, fazer indicação, que é o nosso papel, isso eu faço. De pedir ao executivo que faça. Agora, eu não sou executivo para impor uma obrigação a ele. Pois não, vereadora? No início do meu mandato, teve um projeto que eu apresentei, que era inclusive das crianças com deficiência, a criança com autismo, que tivesse a placa
nos estabelecimentos e ele foi vetado. E não houve essa confusão, essa comoção assim na Câmara, porque logo, assim, rapidamente eu conversei com o nosso jurídico e ele instruiu, a gente fez as adequações, conversei com o jurídico da Prefeitura e, de forma bem ponderada, a gente conseguiu chegar no consenso e eu trouxe o projeto foi aprovado e está aí, e está acontecendo. Então, Astro, Vossa Excelência, o projeto é maravilhoso, eu gosto dele, mas eu acredito que possa ter esse diálogo e já declaro aqui que eu vou ser favorável ao veto. Bem, para finalizar, aqui no própria justificativa do veto, já vem aqui descrito, né, essa ação direta de inconstitucionalidade que está acostada aqui ao projeto, justamente com uma rejeição ao veto lá na Câmara de Sorocaba, e depois foi aqui no final aqui diz que é inconstitucional a lei número tal, sendo descabida a ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo. Não sei eu que estou dizendo isso, é o relator, desembargador Borelli Tomás, que colocou isso numa sentença. Então, por conta disso, vou votar para a manutenção desse veto. Muito obrigado, senhor vereador. Senhor presidente. Obrigado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Gostaria que Vossa Excelência submetesse ao plenário o pedido de prorrogação da sessão por mais 1 hora, haja visto que daqui a pouco vai vencer o período da sessão e nós temos inúmeros projetos para serem votados e talvez não dê tempo. Sim, é que, vereador, segundo o regimento diz que tem que ser nos 10 últimos minutos de sessão para fazer o requerimento verbal. Então vamos aguardar o tempo. Já fica a minha questão de ordem, então, para os 10 minutos Ok. que estiver acabando a sessão. Agradeço, vereador. Vamos correr, então. Algum vereador mais gostaria de discutir o veto? Então, coloco agora a votação de forma nominal. Adilson da Silva Oliveira. Contrário. Alexandre Tamer Júnior. Contrário. Anderson Gaspar de Oliveira. Contrário. Astrogildo de Melo Silva. Contrário. Eduardo Martins Teles de Aguiar, favorável. Hélio Sussu Moab. Favorável. Ingram de Souza Menezes. Favorável. José Pedro Gomes de Oliveira. Contrário. Lourival Sampaio Costa. Favorável ao veto. Luciana Castelã Vieira. Favorável. Marcos Morrais Abo. Contrário ao veto. Milena Xisto Bargieri. Contrário. Paulo Carlos de Oliveira Júnior. Favorável. Rafael Vitor de Souza. Favorável. Votação empatada. Voto de desempate. Rodrigo Silva Pereira. Favorável. Por 8 votos favoráveis, veto aprovado. 7 votos contrários, ok? 8 favoráveis, 7 contrários. Então, o veto foi aprovado.